Queria que você acompanhasse a leitura da Palavra de Deus em 1 João, capítulo 2. Nós temos estudado esse livro e eu queria que você estivesse conosco a partir do verso 15, onde a Bíblia diz o seguinte. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João vai dizer que a gente tem que tomar cuidado com uma força sutil e destruidora, que ele chama de mundo. Quais são as principais motivações trabalhadas nesse sistema de valores, nessa ideologia, nessa cultura que João vai chamar de mundo? Quais são as principais motivações? João vai descrever a primeira motivação como cobiça da carne. Ele diz que há todo um sistema trabalhando para incentivar a cobiça da carne. O que significa isso? A palavra que está aqui na língua grega é incentivar os desejos ardentes da carne. Todo sistema de valores construído por Satanás, que João chama de mundo, tem o propósito de incentivar, de motivar, de aguçar de modo ardente os desejos da nossa própria carne. É interessante que os estudiosos têm olhado, especialmente dentro da psicanálise, dizem que existem 3 grandes motivações no ser humano. E eles chamam de 3 P's: posse, poder e prazer. E é muito interessante porque João não conhecia absolutamente nada daquilo que os estudiosos do século XIX, século XX, tentaram delinear como as grandes motivações que imprimem a força da sociedade, que fazem os homens agirem desta ou daquela maneira. Mas é muito interessante porque esse texto de 1 João mexe exatamente com estas 3 questões que a psicanálise coloca. Por exemplo, a cobiça da carne, o desejo ardente da carne, poderia ser muito bem identificada como a busca desenfreada do prazer nas motivações do ser humano. Assim, o que a Bíblia está tentando dizer para a gente é que o mundo constrói um sistema de valores tremendamente permissivo, que motiva as pessoas, que incentiva as pessoas a buscarem o prazer, as sensações da carne, de uma maneira inconsequente e desenfreada. O que eu estou falando não é absurdo. Olha para a sociedade. Vai numa banca de revistas. Liga a sua televisão. Escuta a conversa no meio da rua. E você vai perceber que tem todo um sistema de valores, uma ideologia que está dizendo: experimenta, curte, viva, faça. E é interessante que é um sistema tão sutil e tão tremendamente interligado, que, por exemplo, mexe com a moda, e a moda então começa a trabalhar o despertamento da sensualidade. E faz parte desse contexto. E de repente, uma ideologia que incentiva a sexualidade, a experiência sexual fora do casamento, e às vezes em idades tremendamente que a gente nem imaginaria
que nessas idades eles estariam fazendo tais experiências. Meninos e meninas tendo a sua primeira experiência sexual aos 12 anos de idade, 13 anos de idade. Uma estatística feita no Brasil diz que os meninos perdem a sua virgindade aqui no país com 14 anos, na sua maioria. E as meninas com 16. Eu não estou falando da Tailândia, eu estou falando daqui. E por quê? O que está acontecendo? Tem todo um sistema de valores dizendo, experimenta, é bom, você tem que experimentar. É disso que João está falando, tem todo um sistema de valores que está dizendo, vai, experimenta, continua. Existe uma associação, eu me associei há vários anos nessa associação, chamada O Amanhã dos Nossos Filhos. Não é uma associação evangélica, é uma associação de brasileiros, que luta contra a exibição de pornografia na TV aberta brasileira. Por quê? Porque pode. E aí a gente não entende o que está acontecendo com a sociedade, porque há uma tremenda banalização de todas essas coisas. Hoje uma das grandes dificuldades é o vício em pornografia, que começa muito cedo. Porque basta você ligar o seu computador e você tem acesso a qualquer coisa em termos de pornografia. Quando estava viajando nos Estados Unidos, fui fazer uma visita na casa de uma família e achei uma coisa muito interessante. Na maioria das casas que eu visitei, o computador da casa não ficava nos quartos. O computador da casa ficava ou na cozinha ou na sala. E eu perguntei, falei, puxa vida, é tão diferente, né? Por que vocês colocam o computador na cozinha ou na sala e não no quarto? No Brasil, cada um tem o seu computador quase. E eles disseram para a gente o seguinte, aqui nós podemos ver onde os nossos filhos estão transitando pela internet. Mas a maioria de nós não está nem preocupado com isso. Porque a gente já foi de tal maneira envolvido por esse sistema de valores, e nós achamos tão natural ser conduzido pela vida na motivação desse desejo ardente da carne, que a gente brinca com isso. E de repente a gente vive num tempo onde o amor, o compromisso, o relacionamento, a visão de importância da pessoa humana começa a ser de tal maneira banalizado que a gente vai entender amor como sexo e a gente vai entender pornografia como amor. Uma das coisas mais comuns que está acontecendo hoje, não estou falando de coisa lá longe não, tá? São dois garotos, 13, 14 anos, 15, 16, fazendo sexo virtual, tá? Colocam uma câmera no seu computador, aí um e o outro começam a se despir diante desta câmera, e aí começam a se masturbar aqui e acolá, a falar palavras que geram desejo. E queridos, eu não estou falando de uma coisa que está acontecendo lá longe, pode estar acontecendo na sua casa. E não acontece só com criança, tem muito marmanjo fazendo isso.
E tem muito casamento arrebentando por causa disso. Por quê? Porque hoje é normal, queridos. E aquilo que antes poderia parecer anormal, o sistema de valores chamado mundo, no qual nós estamos inseridos, está dizendo, é normal. E por que ele está dizendo que é normal? Porque Satanás tem aconselhado crianças, jovens e adultos, no meio dessa sociedade moderna e pós-moderna, a satisfazer sem qualquer limite os desejos ardentes da sua carne. E o pior é que nesse sistema, até as famílias que antes eram as mantenedoras dos valores, comecem a apoiar essa satisfação. E aí a gente vai ver em cadeia nacional de televisão, os pais modernos dizendo, não, os meus filhos, 15, 16, 14, não precisam transar fora de casa. E lá vai o papai e a mamãe, abram o quarto do papai e da mamãe, dão uma camisinha para eles e diz, usem aqui, é mais seguro. E eu não estou falando um absurdo, você deve ter visto o mesmo que eu vi na televisão. Deus aparece nesse sistema como aquele que impede que as pessoas desfrutem o que é tão natural na vida humana. Eu não sei se você assistiu um filme chamado O Advogado do Diabo. Quantos assistiram aqui esse filme? Acho que a maioria, não é? É muito interessante o discurso que o diabo faz num dado momento, onde ele vai dizer, Deus está impedindo você disso, daquilo, ele cria isso, mas não faz aquilo, e faz todo um discurso. Queridos, aquele discurso é o discurso que a gente ouve todo dia de maneira subliminar, dizendo que Deus é um tremendo reacionário. E o interessante é que esse é o mesmo discurso que a serpente usou para com Eva. Eva olhou, Satanás, a serpente, olhou para ela e disse, você não pode comer de nenhuma árvore desse jardim. Ela disse, não, eu posso comer de todas as árvores do jardim, menos essa. Por quê? Porque no dia em que eu comer, eu vou morrer. E então, Satanás, a serpente, diz, não, é que Deus é reacionário. Ele não quer que os seus olhos sejam abertos e que você possa conhecer a diferença entre o bem e o mal. Você não vai morrer. Você vai ser tão inteligente e tão capaz quanto ele. E é por isso que ele não quer. E queridos, esse é o mesmo discurso que a gente está ouvindo de outras maneiras e que às vezes está nos impulsionando a viver de uma maneira desregrada, complicada, e que está longe de Deus e que perde o seu sentido. Esse sistema tem nos levado a algum lugar. Para onde ele tem nos levado? Você quer saber para onde tem nos levado? Olha para as famílias hoje. Você quer saber para onde está nos levando esse sistema? Olhe para a crescente dependência das drogas. Por quê, queridos? É o mesmo princípio. Se você está infeliz, vai curtir um barato. Para que você tem que viver infeliz? Para que você tem que enfrentar os problemas? Olha, usa uma pedrinha, fuma um baseado, faz alguma coisa, ó, tu vai viajar e vai curtir. É o mesmo valor, é o mesmo incentivo. E por quê? Parece que é tão normal que é anormal. Sabe por quê? Porque nós temos amado um sistema de valores que não nos impõe limites e que nos aconselha a desfrutar o máximo das nossas paixões, sem qualquer tipo de razão ou sentido. E isto vai construindo um ciclo de insaciabilidade que intensifica o vazio da alma e dá
um sentido de vida tremendamente fútil. Você pode perceber que esse é um ciclo crescente em espiral que leva à morte. Por que a droga mata? Porque vai chegar a hora da overdose. E sabe por que vai chegar a hora da overdose? É porque o barato de ontem não é capaz de suprir a angústia do meu coração hoje, e eu preciso de mais. E de repente, para apimentar o sexo no casamento, a gente começa a experimentar outras coisas. E de repente a gente experimenta até que a gente vai para uma relação aberta, e na relação aberta não sobra nada, casamento algum, nem família. Porque é insaciável. E o diabo sabe que é insaciável. E quando a gente não tem propósitos, a gente só quer desfrutar, a gente entra nesse círculo vicioso, vazio, de futilidade da vida. E alguns no meio dessa jornada até se matam. Amar o mundo, diz a Bíblia, é amar o projeto de Satanás para a sua vida. É ser um adicto, um viciado do vazio insaciável e destruidor que faz com que a sua própria vida deixe de ter sentido e valor. Por isso João diz, não amem o mundo. Queria pedir que Deus fizesse um milagre na tua vida. Que Deus fizesse um milagre na tua casa. Que Deus pegasse algumas áreas que estão quebradas na tua vida, para Ele construir alguma coisa nova em você. E isso só Jesus pode fazer. Eu queria orar por você, e por incrível que pareça, eu vou falar isso para você aqui, porque tem algumas pessoas que estão aqui, que estão sendo iludidas pelo diabo, se deixando envolver pelas drogas e pelos vícios. Tem gente aqui nesse lugar que tem sido trabalhado dentro da sua casa, ou quem sabe lá no seu serviço, por um computador que está na frente dele, e ele está viciado em ver algumas coisas naquele lugar. E a gente deixa que a sujeira do diabo tome conta da nossa mente, controle a nossa vida. E o pior é que a gente fica desejando aquilo, desejando, insaciavelmente. Eu quero orar com algumas pessoas aqui, tremendamente autossuficientes, que acham que pode tudo, capazes, inteligentes, hábeis, mas só humanos, que como qualquer ser humano precisa da graça de Deus na vida, e que às vezes a gente está tão cheio de si que não é capaz de ouvir a voz do Espírito falando com a gente. Eu quero falar com algumas pessoas que já botaram a perder relacionamentos preciosos, porque esses valores são sutis e a gente não percebe que a gente está no meio deles. A gente vai vivendo, e de repente as pessoas mais importantes da nossa história ficam de lado. No funeral do meu pai, eu preguei um sermão. E o sermão era o sucesso do fracasso e o fracasso do sucesso. Meu pai foi uma pessoa muito capaz, muito inteligente. Trabalhava com marketing, criativo. Algumas
propagandas premiadas saíram da caneta dele. Mas o interessante foi que no auge da sua carreira e no auge da sua vida, aconteceu a separação do papai e da mamãe. E eu, como filho mais velho, comecei de uma maneira tão natural, dele e minha, a nos distanciarmos. E no auge do sucesso dele, houve o fracasso da família, o fracasso de alguns relacionamentos tão preciosos. Quando chegou no final da vida do papai, o papai já estava velhinho, aposentado, não tinha nada, pagava aluguel para morar num apartamento. E se a gente olhasse do ponto de vista desses valores, era o auge do fracasso. Mas foi o momento de maior intimidade do papai comigo. E eu digo que foi o tempo do fracasso, ou do melhor, do sucesso do fracasso. Tão perto de todos nós. Dói falar essas coisas, porque tem a ver com a minha própria vida. Eu não culpo o papai por isso, porque é tão fácil a gente perder o foco, é tão fácil a gente ceder às pressões, é tão fácil, a gente não precisa fazer nada, é só continuar vivendo. Mas há uma esperança tremenda. É quando Jesus entra na nossa vida e muda os valores da nossa história. É quando Ele nos liberta de algumas coisas que nos oprimem e escravizam. É quando Ele dá um novo sentido à nossa vida, quando Ele coloca em nós uma nova esperança, quando Ele coloca para nós o verdadeiro propósito da nossa existência. Quando a gente é capaz de olhar a vida com os olhos da eternidade. Por isso hoje eu queria orar por você, que talvez esteja vivendo o sucesso, mas esteja se sentindo fracassado na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. A você que talvez esteja tão enredado nessas ilusões, que se tornou um escravo de algumas coisas. Eu creio num Jesus que nos liberta. E mesmo que o diabo coloque todas as correntes do céu e da terra, nada é mais poderoso do que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, que nos perdoa, nos purifica, nos transforma e nos lava. Senhor Jesus, essas pessoas são amadas do Senhor, elas são queridas do Senhor. Tu tens um plano para cada uma delas. Há um propósito eterno do Senhor para elas. E eu quero te pedir, Senhor, entra nessa história e revela o propósito eterno que o Senhor tem. Mas nessa hora eu quero te pedir que toda forma de escravidão que o inimigo tem colocado sobre essas vidas, seja de que forma, de que origem for, seja quebrada agora em nome do Senhor Jesus. Que esse seja o dia da libertação. Que esse seja o dia, Senhor, em que o Teu Espírito vai infundir um novo valor, um novo sentido. E que eles vão se sentir amados e preciosos só por existirem. Porque eles são Teus filhos amados, por quem Jesus morreu na cruz do Calvário. Nesta hora, Pai, eu quero te pedir, abre as janelas dos céus e derrama do Teu Espírito. E essa sensação de vazio tão profundo dentro da alma, seja trocado pela significância de um Deus que habita dentro de nós. Coloca, Senhor, o Teu selo, propriedade exclusiva de Jesus Cristo.
Dá-nos, Senhor, os teus olhos, para a gente enxergar a vida e o mundo segundo o teu propósito. Alguns, Senhor, estão quebrados, emocionalmente, fisicamente, familiarmente. Eu quero te pedir, Senhor, faz um milagre. Começa a reconstruir pelo teu poder. Dá-nos, Senhor, a visão do que o Senhor vai fazer, para que isso, Senhor, esteja gerando dentro de nós esperança nova. Eu sei que algumas pessoas não vão acreditar que eles mudaram, e eu sei, Senhor, que essa mudança terá de ser vista pelos outros, mas glorifica o teu nome, Jesus, fazendo com que essa mudança seja clara e patente, de tal maneira que as pessoas vendo-os possam dizer: algo extraordinário está acontecendo nessa vida, e eles possam dizer: Jesus está transformando a minha vida. Entra na casa, Senhor, entra na casa. E se existem nessas casas altares para Satanás, ou para o sistema de valores que ele apregoa, que eles tenham a coragem de chegar lá, Senhor, e começar a arrancar aqueles altares do meio do caminho deles, para dizer: Tu és o Senhor absoluto da minha vida. Jesus, faz aquilo que homem nenhum pode fazer, que pregação nenhuma pode fazer, que igreja nenhuma pode fazer. Entra dentro de nós, e glorifica o teu nome, transformando-nos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.